que são os repertórios culturais desse lugar de onde eu estou falando? Os repertórios culturais, então, é a compreensão, né, dessas diferenças, né, desses marcadores sociais de gênero, sexualidade, raça, religião, classe social, geração, regionalidade, entre outros, né, produzidos pelos discursos da linguagem corporal e assimilados pelo sujeito. Ou seja, então, são os artefatos culturais, né, os marcadores de identidade e as manifestações corporais, que na educação física a gente fala muito, né, que designam processos de identificação da formação social do sujeito. Tá? Essas linguagens, então, elas podem ser verbais e não verbais, tá? E elas estão em constante constituição, né, a partir desse sujeito e das suas relações com a cultura corporal. Então, dentro da educação física, nós trabalhamos muito com a expressão cultura corporal para designar as manifestações dos jogos, das danças, das lutas, dos esportes, das brincadeiras, entre tantas outras, tá? E para trabalhar com essa representação, com essa intersecção que eu estou chamando de repertórios culturais, eu, então, estou utilizando Bra, Hall, Hiraro, Cunhã, Machado e Neira. Pois bem, no tópico 3, então, eu chamo a atenção para vocês para as duas chaves de entrada que eu quero atentar. Para a formação de professores em educação física, que eu estou chamando como uma primeira chave de entrada, e uma segunda chave de entrada, que seriam, então, a atuação desse professor de educação física no contexto escolar. Na primeira chave de entrada da formação, eu estou especificamente falando do currículo, né? E não é só desse currículo, na formação de professores, a gente não tem um entendimento de currículo de algo como uma estrutura curricular, né? O currículo é muito mais do que uma estrutura curricular, né? Eles são as articulações, no currículo estão presentes os discursos, estão presentes as relações de poder que se estabelecem, sejam elas via disciplina, sejam elas vias políticas da instituição, sejam elas via colegiados de curso, projetos de extensão, de pesquisas, grupos de pesquisa. Então, o currículo é essa articulação que se dá em função da formação. Então, eu estou falando hoje desse currículo. Mas nesse currículo de formação em educação física, eu estou partindo de uma pequena especificidade, que seria o núcleo duro da educação física, em especial a anatomia. Tá? Eu quero que vocês me acompanhem nisso. Eu não estou pegando a disciplina de educação física para formação básica, porque a gente consegue ver o sentido dela, né? Porque ela está diretamente vinculada à escola. Então, todos os conteúdos, todas as articulações, todas as possibilidades dela são direcionadas especificamente para um contexto de atuação. Quando eu falo da anatomia, a gente não tem, muitas vezes o aluno tem dificuldade de compreender por que a anatomia está na estrutura? É porque a gente é da área da saúde, né? A educação física é da área da saúde, e ele não consegue ver na prática como isso acontece. Então, agradeço o professor Oséia, da Universidade Federal de Rio Grande, e agradeço a professora Rafaela Galisteu, da Universidade Federal do Acre, com quem me trouxeram algumas demandas, né? E a professora Rafaela, já minha colega antes da UBRA, me ajudou em conversa, nós construirmos essa ideia, porque a gente há muito tempo trabalha conjuntamente, né, quando a gente vai para a prática pedagógica. Então, estou trazendo esse foco. Na segunda chave, então, eu trago a atuação em educação física, e eu quero chamar a atenção para vocês para os repertórios culturais, especificamente para as diferenças, ok? Pois bem, na formação de professores, que é a primeira chave de entrada, nós temos, então, dentro de um currículo de formação, nós temos as várias abordagens que compõem esse currículo, né? Que essas abordagens são ancoradas em tendências pedagógicas. Então, eu tenho professores que trabalham numa perspectiva mais tecnicistas, eu tenho professores que trabalham numa perspectiva mais psicomotora, eu tenho professores que trabalham numa perspectiva da saúde renovada, eu tenho professores que trabalham numa perspectiva desenvolvimentista ou cultural, né? Então, a formação, ela está estruturada por esse currículo, e ele é móvel. O currículo ele não é fixo, né? Então, quando o professor Miguel, no início da palestra anterior, comenta que o currículo está em mudança, é porque nós, enquanto instituições, estamos a todo momento vinculados a uma política educacional. E a política educacional da educação física, né,
a partir da resolução de 2018, foi mudada, onde tem uma perspectiva de entrada única para bacharelado e licenciatura, e a partir do 4º ano, o aluno, a aluna, o aluno deverá ser consultado para saber qual curso ele quer se formar. Então, ele vai ter que optar, a partir do 4º semestre, se ele vai fazer a licenciatura, se ele vai fazer o bacharelado. E as instituições têm até o final do ano, né, caso não mude, para, então, estruturar o novo currículo. Então, isso nós estamos vinculados, né? Uma nova legislação que vem, uma demanda que vem, e nós temos que fazer as discussões do colegial, ok? Então, o currículo, ele não é fixo, ele é móvel. A formação dos professores, né? Professores, os estudantes em formação, eles saem desse currículo que é móvel e eles vão para a atuação escolar, que é a segunda chave de entrada. E nessa atuação escolar, eles vão trabalhar com o quê? Com as manifestações culturais, né? Com as manifestações da cultura corporal, que é a formação ao qual eles beberam, né? Então, essa formação em educação física, das manifestações da cultura corporal, ela é carregada de marcadores sociais, né? E nós trabalhamos dentro de um curso que o corpo, por si só, ele carrega essas manifestações, né? E essas manifestações, elas se expressam através da linguagem, né? E seja ela verbal ou não verbal, né? Ou corporal. E esses processos, então, dentro do contexto escolar, eles se concretizam, vamos dizer, a gente consegue ver a materialidade quando nós começamos, então, a ministrar uma aula de educação física.